Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula EAD, né? E a aula de hoje ela é muito simples, mas ela explica um pouco da nossa realidade contemporânea quando o assunto é emprego. Na verdade, desemprego, né? Essa é uma palavra que ficou bem aí usada nos nossos dias, é uma palavra comum, e as pessoas elas tendem a não entender da onde vem o desemprego que afeta hoje grandes países do mundo e os países emergentes principalmente. Bom, só para a gente começar, deixa eu te contar um caso. Lá na Europa tem muito problema com xenofobia. O que acontece lá na Europa? Os imigrantes chegam e esses imigrantes muitas vezes eles são bem maltratados. A mesma coisa acontece no México, aliás, acontece com os mexicanos nos Estados Unidos. Há um problema em recebê-los. E aí, quando você vai investigar o porquê disso, o que você descobre é o seguinte: esse pessoal que não recebe bem o imigrante acredita que o imigrante rouba o seu emprego, leva o emprego dele, por isso ele está desempregado. Isso não é a verdade toda, viu, gente? Isso, na verdade, é uma percepção bem reduzida da realidade. Então, por que eu te contei essa história? Te contei essa história para você perceber que saber o motivo do desemprego ou não saber o motivo gera alguns tipos de comportamento. Por isso que a gente vai estudar esse assunto. Só para a gente começar, a nossa aula de hoje é bem rápida, bem simples. Nós temos alguns tipos de desemprego. Existe o chamado desemprego estrutural. O que é isso? Nossa estrutura de produção não comporta o planeta inteiro. Nós temos um número bem grande de gente procurando empregos e temos um número não tão grande de empregos sendo criados. A estimativa é que a cada ano, cerca de 45 milhões de jovens entrem no mercado de trabalho procurando emprego. A cada ano. Só que o número de empregos gerados nem sempre é suficiente para isso, para esse contingente de pessoas. Imagina, por exemplo, o seguinte, ó, um trabalhador, ele vai trabalhar numa empresa por vários anos e aquela vaga vai ficar ocupada. Como aquela vaga vai ficar ocupada, as novas gerações que estão chegando ali naquela empresa não têm onde trabalhar. Chamamos isso de desemprego estrutural. O número de empregos gerados é bem menor do que o número de empregos procurados. Além disso, nós temos o chamado desemprego estrutural tecnológico, que é uma novidade dos nossos dias. A alta especialização da tecnologia, ela diminui a oferta de empregos ainda mais, porque nós já vimos isso. A máquina faz o trabalho de várias pessoas. Então, ela é uma economia enorme para o dono da fábrica, para o dono da loja, essas coisas. Ela é uma economia muito grande, só que ao mesmo tempo ela tira o emprego de muitas pessoas. Eu já comentei com vocês o exemplo do self-checkout no Taust ou no Confiança. O que acontece? Aquele caixa que você mesmo paga, ele tira o emprego de 4 outros trabalhadores que trabalhariam operando o caixa do mercado. A tecnologia, nesse caso, roubou 4 empregos. Imagine que o Brasil tem pelo menos 1 milhão de mercados. Se esses 1 milhão de mercados usarem a mesma tecnologia, 4 milhões de pessoas perdem o emprego. Chamamos isso de desemprego estrutural tecnológico, porque é ligado à tecnologia. Existe ainda o chamado desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural, ele é ligado a fatores circunstanciais, fatores do momento. Conjuntura tem a ver com isso, a forma como as coisas se organizam num dado momento. Então, dando um exemplo assim, claro, dos nossos dias. Numa situação de pandemia, muitas empresas elas tiveram que reduzir o seu número de funcionários. Isso tem a ver com a tecnologia? Não, não tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com a estrutura? Não, não tem. Isso tem a ver com o momento, com a conjuntura. Então, pode ser que a conjuntura leve à diminuição da oferta de empregos
por causa de crises, epidemias e pandemias. Isso é muito claro, gente, no mundo a partir de 2008. No ano de 2008, houve uma crise de especulação financeira lá nos Estados Unidos que começou no setor mobiliário. O que aconteceu? A economia estava crescendo bem da hora, bem legal, e o pessoal estava comprando ações, investindo, pá. Só que chegou uma hora que essa produção já estava muito acima do consumo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma crise do valor das ações. E nós temos uma aula só sobre, é, só sobre a crise de 29. Uma aula que a gente vai dar daqui a pouquinho, logo, logo. Com essa grande crise de 2008, o desemprego conjuntural tornou-se muito maior. Então, vamos ver ali, ó. Agora, no nosso momento de aula, a gente vai analisar alguns gráficos, porque é importante em geografia nós analisarmos gráficos. Essa é a taxa de desemprego no Brasil conforme os anos. Veja que ela está crescendo. Mas observa que assim, ela passa a crescer muito no ano de 2014. É nessa fase que a crise lá dos Estados Unidos bate nervosa aqui no Brasil. E no Brasil nós temos um outro elemento que interfere no nosso desemprego alto. É a crise dos commodities e uma educação que ainda tem que ser melhorada. O que é essa crise dos commodities? Commodities é a palavra chique para matéria-prima. O Brasil é um grande produtor de matéria-prima, gente. Nossa, somos excelentes nisso. A questão é que do ano de 2000 até 2012, nós vendemos muita matéria-prima para a China, para os Estados Unidos e para a União Europeia. Mas nesse ano, 2012 para frente, começou a ter uma diminuição da venda da compra de matéria-prima do Brasil por causa de fatores internos da China, dos Estados Unidos e da Europa. Com isso, o que aquecia a nossa economia, ela acabou sendo resfriado. Nossa economia era movida por commodities. Tem até aquela propaganda. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E aí, com isso, a situação econômica brasileira não ficou das melhores e nossa economia desacelerada gera mais desemprego. A crise dos commodities é um elemento que, no Brasil, intensifica o desemprego. E é uma questão conjuntural, tá? Além disso, temos a questão da educação. No nosso país ainda há grandes taxas de analfabetismo, enormes. Mas a nossa educação brasileira, ela não prepara o jovem para o mercado de trabalho. Quando ele chega nas indústrias, nas fábricas, no comércio, o que ele não tem é experiência profissional. Ele não tem isso. Como ele não tem experiência profissional, as empresas têm certa resistência em contratar ele, porque ele não está preparado. Então, a nossa educação ela não propicia a formação de um trabalhador, né? Ela não forma para o mercado de trabalho. Por isso que é um diferencial com cursos técnicos e coisas nesse sentido. O Senai, por exemplo, é uma alternativa, mas ainda assim é uma alternativa pequena, tá? Agora vamos observar que no mundo o Brasil tem grandes taxas de desemprego, bem elevadas, mas há países famosos que estão bem, nossa, muito piores. Veja ali, por exemplo, ó, os chamados PIGs. Quando nós estudamos a Europa, a gente sabe que lá na Europa tem um conjunto de países que são os atrasadinhos da Europa, né? Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Esses países eles estão em crise, nossa, por causa do que aconteceu em 2008. A Grécia, principalmente, né? Olha o nível de desemprego na Grécia, que está numa crise econômica nervosa. Olha o nível de desemprego na Espanha. Portugal hoje está conseguindo diminuir. Esse é um gráfico, gente, 2015 esse gráfico. Hoje Portugal tem uma economia aquecida, ok? O Brasil, por sua vez, não tem. O Brasil está com uma economia desaquecida.
Por isso que a nossa taxa de desemprego hoje é maior. Continuando aqui, olhando para a Europa, para a gente entender uma situação assim de um continente bem desenvolvido, mas que sofre com o desemprego. Taxas espanholas, taxas portuguesas. A Europa passa por uma crise grande do emprego e muito ligada à tecnologia, mas também muito ligada à desindustrialização. O que é isso? A gente viu que, assim, é, muitas vezes é mais barato para as grandes fábricas produzirem o seu produto em países em desenvolvimento. China, Singapura, né, Taiwan. Se as fábricas são levadas para esses lugares, lá o salário é menor e as leis são mais leves, então paga-se menos, menos imposto, seguro-desemprego, bem, ninguém sabe o que é isso. Com isso, muitas fábricas mudam a sua localização da Europa para esses países em desenvolvimento. O que acontece? Desemprego na Europa. Por quê? Porque a Europa parou de produzir? Não, porque ela começou a produzir em outros lugares. Loucura, né? A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Quando a gente observa o Brasil, em questão regional, a gente percebe que assim, os estados que mais sofrem com desemprego, o Amapá, Pernambuco e Alagoas, porque eles não têm uma estrutura produtiva ah, que seja acelerada como é o resto do Brasil. Enquanto, imagina assim, enquanto o Brasil se move 80 por hora, eles estão se movendo a 30. A estrutura produtiva deles é mais atrasada, menos eficiente do que a do restante do Brasil. Veja que Santa Catarina tem um cenário positivo em relação ao desemprego, né? Santa Catarina tem uma taxa pequena e São Paulo está ali com uma taxa elevada. São Paulo tem uma taxa elevada de desemprego por causa de um fator que a gente acabou de ver com a Europa, que é a desconcentração industrial. Lembra da guerra fiscal? Muitos estados oferecem benefícios fiscais para atrair as indústrias. E aí essas indústrias saem de São Paulo, que é o grande conglomerado industrial, e vão para esses lugares. Com isso, nós temos uma situação de desemprego mundial e global, que hoje a crise do coronavírus ela gera uma certa insegurança. A União Europeia ontem, no dia 17 de maio de 2020, a União Europeia ela concordou em fazer um grande investimento de 3,5 trilhões de reais, ou 500 mil milhões de euros, na economia europeia, para aquecer a economia europeia. É um gigantesco esforço. Os Estados Unidos investiram 1 trilhão de dólares na geração de empregos. Os governos estão investindo nisso. Olha que coisa! Muito, muito interessante isso. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, nossa live, que vocês possam estudar ela com bastante gosto, bastante afinco. Qualquer dúvida, estou à disposição.